Eu estou recebendo o ator Silvério Pereira, também o estilista Carlos Tuffesson e o médico psiquiatra Frederico Vasconcelos. Tuffesson, a gente pode dizer que a gente pode comemorar já ou a gente ainda tem uma estradinha pela frente? Milito nessa área há 22 anos, né, e é lamentável a gente nunca poder trazer notícias boas nesse dia, né? Então eu trabalho, luto, dedico minha vida para que no ano que vem a gente possa trazer notícias boas, mas infelizmente ainda não. O Brasil no ano passado ganhou o triste título de país que mais mata travestis e transexuais no mundo, né? E há 10 anos os índices de crimes de ódio contra a população LGBT crescem sem nenhuma ação do governo federal. Esse não é um problema de quem é LGBT, amigos de LGBT, irmão de LGBT. Isso é um problema de todos nós. Da mesma maneira que eu não sou negro e luto contra o racismo, não sou mulher e luto contra o machismo. A gente precisa entender que essa é uma causa de todos nós, independente de orientação sexual e identidade de gênero. A homossexualidade era tratada como uma doença. Em alguns países existia tratamento, gente. É inadmissível isso. A data é considerada um marco e se comemora o Dia Internacional contra a Homofobia. Silvério, o seu personagem, né, era um motorista que o chefe era uma pessoa extremamente machista, e ao longo da novela você foi se mostrando e aí apareceu quem era de fato o Silvério, que tinha uma outra vida fora aquele período, né, aquele horário comercial que ele trabalhava. A novela sempre presta um serviço bom em relação a isso. Eu acho que esse é o grande problema, assim, se em 2 décadas a gente tirou a homossexualidade como doença, ou seja, durante 16 anos da minha vida fui considerado um doente, né? Mas a ignorância ainda não foi considerada doença, então nesse mesmo sentido, então de alguma maneira essa ignorância, né, do não conhecimento, de não conhecer as pessoas, de não se aproximar das pessoas como elas são de verdade, a gente tentar enxergar as pessoas apenas por uma casca, por uma capa, do que dizem pra gente, do que a gente pensa sobre elas, e não do que de fato elas são de verdade. Eu julgo ela tá esmurrando os seios, que difícil, que problemático, que crueldade que ela tá fazendo com ela mesma, mas a crueldade já existe nela por outras questões, que não é a mesma crueldade que você, enquanto o seu corpo, que você aceita e que você se reconhece assim. Então passa a olhar o outro como ele quer ser, e não como você quer que ele seja a partir das suas referências. Para você ter uma ideia, toda essa lista aqui, você pode ver, o pessoal do live aí também pode, eram transtornos da sexualidade codificados. Né? Transtornos que incluíam transexualismo com história heterossexual, transexualismo com história homossexual, transexualismo sem uma história sexual específica ou inespecífica. Então era uma loucura a medicina querer avançar num campo, né? E foi uma época, né, de falar sobre as pessoas, no fundo, da escolha delas, né?